Há uma pressa silenciosa dentro de quase todo mundo. A pressa de ser alguém melhor, de consertar o que está errado, de mudar o mundo, de deixar um legado. Crescemos ouvindo que precisamos ser grandes, influentes, inspiradores, e talvez, sem perceber, começamos a olhar para fora como se fosse lá que estivesse o problema e também a solução. Mas o que quase ninguém te diz é que antes de tentar mudar qualquer coisa fora de você, é preciso aprender a se escutar, porque enquanto a sua própria voz estiver abafada, toda tentativa de transformação será apenas mais uma forma de fugir de si mesmo. E é aqui que muita gente se perde, confundindo ruído com propósito, barulho com movimento, fala com escuta. Quantas vezes você já se pegou tentando ajudar alguém, resolver o problema de um amigo, dar conselhos, mas no fundo estava só tentando encontrar sentido para algo que ainda não resolveu dentro de si? É quase um instinto. A mente tenta projetar lá fora o que ainda não foi curado aqui dentro. E assim, você se ocupa tanto em querer fazer o bem, que esquece de perceber se esse bem realmente nasce da sua essência, ou de uma necessidade inconsciente de ser aceito, valorizado, reconhecido. É um detalhe sutil, mas é o que muda tudo. Porque quando você não se escuta, você começa a viver pela expectativa do outro. Passa a falar o que os outros querem ouvir, a vestir o que esperam de você, a sonhar os sonhos que não são seus, e aos poucos se desconecta da sua própria verdade. É um tipo de silêncio que grita por dentro. Um vazio que não tem a ver com falta de amor, dinheiro ou sucesso, mas com a ausência de você mesmo. E esse vazio é o motivo pelo qual tanta gente vive cansada, irritada, perdida. Não é o mundo que está pesado demais. É o peso de carregar uma vida que não reflete quem você realmente é. A verdade é que mudar o mundo é uma tarefa bonita, mas perigosa quando nasce da fuga. Porque muita gente tenta consertar o mundo para não precisar consertar a si mesma. Tenta salvar os outros porque não suporta encarar as próprias feridas. E o pior, chama isso de propósito. Acha que está fazendo o bem, quando na verdade está apenas evitando o próprio caos. E esse é o ponto que dói. Quando você percebe que a sua vontade de transformar tudo ao redor, no fundo, era só uma forma de não precisar olhar para dentro. Escutar a si mesmo é um dos atos mais corajosos que alguém pode ter. Porque exige silêncio. E o silêncio, para quem não se conhece, é um lugar perigoso. É lá que aparecem as dúvidas, os medos, as lembranças que você tentou enterrar. É lá que as máscaras caem e as verdades que você evitou por anos começam a falar. Por isso tanta gente preenche o silêncio com barulho, música alta, redes sociais, trabalho demais, relacionamentos vazios. Qualquer coisa para não precisar ouvir o que o coração está tentando dizer. Mas chega um momento, e talvez esse momento seja agora, em que a vida começa a te empurrar para dentro, e ela faz isso de várias formas. Uma perda, uma decepção, um fim, uma solidão que insiste. Tudo parece desabar, mas na verdade é só a vida te chamando de volta para o seu eixo. É como se dissesse: ei, enquanto você estiver tentando consertar o mundo lá fora, o verdadeiro caos continuará aqui dentro. E é nesse ponto que nasce a virada. Quando você para de culpar o mundo e começa a se perguntar: o que dentro de mim ainda precisa ser ouvido? Talvez o que você precise agora não seja de respostas, mas de escuta, de parar de se distrair com as vozes do mundo e começar a prestar atenção nas pequenas vozes internas que sussurram quando você desacelera. Porque é nelas que mora a verdade. Você já percebeu como, quando está realmente em paz, as decisões parecem fluir com leveza? É como se tudo se encaixasse, mas quando você está desconectado de si, cada passo parece uma luta, cada escolha vira uma dúvida, cada relação vira um campo de batalha. Escutar a si mesmo não é apenas um ato espiritual ou poético, é uma habilidade emocional e prática. É o que te permite entender quando algo está errado, quando você está se afastando de quem é, quando está tentando agradar demais.
É o que te faz perceber quando o corpo começa a adoecer porque a alma está sufocada. E é o que te salva de gastar uma vida inteira tentando mudar o mundo, quando o que realmente precisava era mudar a forma como você se trata. Mas como se escutar num mundo que te ensina a se calar? Desde pequeno, você aprende a priorizar o que os outros pensam. Aprende a seguir regras, agradar, conquistar. E com o tempo, desaprende a confiar em si mesmo. Começa a pedir permissão para ser quem é. Espera que alguém diga que está tudo bem sentir o que sente, querer o que quer. Só que a vida não dá certificados de autenticidade. Você é o único que pode se autorizar a existir de verdade. E isso dói, porque se escutar significa também se decepcionar com partes de si que você idealizou. Significa admitir que você também erra, também mente, também finge. Que nem sempre foi a vítima, que às vezes foi o causador da própria dor. Que o vilão que você tentou combater fora, na verdade, sempre morou dentro. Essa é a parte mais difícil quando a consciência chega e você percebe que mudar o mundo é fácil demais perto de mudar a si mesmo. Mas é aqui que a transformação começa de verdade. Quando você decide parar de apontar e começa a acolher. Quando deixa de fugir da dor e começa a escutá-la. Porque a dor não está aí para te punir, está para te ensinar. Cada ferida é uma tentativa do corpo e da alma de dizer: olha para mim, me entende, me cuida. E quando você aprende a escutar essa linguagem, o mundo lá fora começa naturalmente a mudar. Não porque você o forçou, mas porque você vibra diferente. Pessoas diferentes se aproximam, situações novas surgem e a vida começa a refletir o que você se tornou. Esse é o segredo que ninguém te conta. A verdadeira revolução começa no silêncio. No momento em que você decide parar de reagir e começa a sentir. Quando você não precisa mais provar nada, nem para o mundo nem para você. E, paradoxalmente, é aí que você se torna capaz de mudar o mundo de verdade. Porque o mundo só muda quando é tocado por alguém inteiro. E ninguém que está fragmentado por dentro consegue sustentar uma mudança duradoura fora. Por isso, antes de sair por aí tentando convencer as pessoas a pensarem como você, experimente ouvir o que o seu próprio coração pensa. Antes de tentar curar alguém, veja o que dentro de você ainda sangra. Antes de ensinar o que é amor, perceba se você realmente se ama, porque no fim, é o exemplo silencioso que transforma mais do que qualquer discurso. E talvez o que o mundo mais precise agora não sejam salvadores, mas pessoas conscientes o bastante para não se perderem no meio do barulho. E se você ainda sente que é tarde demais para recomeçar, que já se perdeu demais no caminho, lembre-se, você ainda está aqui. E isso já é um começo. Ainda há tempo para silenciar o ruído e voltar, já se escutar. Talvez não seja fácil, talvez demore. Mas toda vez que você se escolhe, um pedaço do mundo também se cura. Porque a paz não é coletiva, é contagiosa. Começa em um e se espalha. Você não precisa salvar o mundo. Só precisa se ouvir o bastante para deixar que ele se salve através de você. Porque o mundo não muda quando alguém grita mais alto. Muda quando alguém escuta mais profundo. E talvez esse alguém possa ser você. Se isso fez sentido para você, respira fundo agora. Sente o peso que sai só de perceber que não precisa correr tanto. Que às vezes o que falta não é força, é pausa. Não é coragem, é silêncio. E se esse vídeo te fez pensar, me conta nos comentários o que você tem ouvido de si ultimamente, mesmo que ainda seja confuso, mesmo que ainda doa. Compartilhar o que você sente pode ser o primeiro passo para começar a se escutar de verdade. E antes de sair, lembra, cada vez que você curte, comenta e se inscreve, você não está apenas apoiando esse conteúdo, está ajudando mais pessoas a voltarem para si mesmas. Porque quanto mais gente desperta para dentro, mais leve o mundo se torna por fora. Então, se isso te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive tentando mudar tudo, mas talvez só precise aprender a se escutar.
Porque o mundo muda quando a gente muda o tom da própria voz.